Manova, tá? Rotinas ANOVA Manova R, tá? Oi? Olha aí, bota aí. Clica no R Project. Aí agora você... Depois que vocês fizerem isso, pessoal, geralmente não aparece isso aqui. Vocês vão clicar aqui, ó, rotina ANOVA Manova. Aí vai aparecer aqui o script, tá bom? Bora lá então, né? Deixa eu dar uma limpada nisso aqui. Sim. Os arquivos de trabalho, então, são esses aqui que estão aqui dentro, aqui, ó. Dados, patos, XLS, dados suínos, XLS, e esses genes, tecido, CSV, tá? São arquivozinhos que a gente vai trabalhar hoje. Aí, vocês podem definir o caminho, para uma próxima vez que vocês forem usar, já está definido, né? Então, para lembrar aqui, ó, seção, set work diretório, escolher diretório, então vocês vão lá e definem o diretório, tá bom? Eu já fiz isso aqui. Então, rodem esse comando aqui, depois que definir o diretório, né? O dir, né? Só para lembrar, ele mostra os arquivos que estão aqui. Os arquivos são exatamente esses arquivos, tá? A gente vai começar aqui, pessoal, importando, obviamente importando o arquivo de dados. Nossa área, nosso ambiente de trabalho está vazio aqui, né? Então, nós vamos importar primeiro esse genes.tecido. Ele está em formato CSV. E aqui dentro do R a gente vai chamar ele, né? A gente vai atribuir ele, o nome dele, genes.tecido. Então, rodando, ele está aqui, ó. Esse conjuntinho de dados, então, ele tem GG, que seria grupo genético, né? Então, são dois grupos genéticos só, é a galinha Kobe, a galinha comercial, né? E a galinha Peloco, aquela galinha resistente ao estresse térmico. Essas galinhas foram criadas em ambiente de conforto, então tá vendo aqui conforto, e ambiente de estresse, né? Então a gente tem dois ambientes, e eu incluí a coluna da interação, tá? Não precisa a gente incluir a coluna da interação. Depois tem comandos, né? A gente vai mostrar isso. Devagarzinho a gente vai introduzindo comandos novos, tá bom? Que permite a gente concatenar grupo genético com o ambiente e já ter a interação aqui. E para fazer análise em modelos fatoriais, a gente não precisa ter a coluna da interação. A gente pode pedir no modelo GG asterisco AMB, ele já vai soltar os efeitos individuais e as interações. Então, variável independente é GG e ambiente, né? E as variáveis dependentes são os níveis de expressão dos genes, ATF6, E12, FA, GR, P78 e RE1, tá bom? Então, esse é o nosso conjunto de dados de trabalho, tá? Estou fechando aqui. E aí, aquela história, né? Names, para a gente ver o nome certinho dos genes, para chamar nos scripts. O comando str, importantíssimo, para a gente ver, né? É um data frame, então ele vai rodar ANOVA, MANOVA, né? Ele tem 27 observações, 27 linhas e 7 variáveis. O GG é caractere, o AMB é caractere e a interação é caractere, tá vendo? Então, as variáveis independentes devem estar como caractere ou fator, senão ele não vai rodar. E as variáveis dependentes, elas devem estar como numérica ou inteira, tá? E aí, primeira coisa, a gente vai fazer a nova, né? Aqui a gente criou um objeto chamado ANOVA RIM, né? Porque esses genes, você tem que coletar eles no tecido específico. Esse aqui era no rim, teve outras coletas, foram no baço, né? Então, comando de atribuição, e aqui a gente está usando o nosso AOV da análise de variância tradicional, tá? E aqui, primeiro, a gente está fazendo para ATF, né? Então, o modelo é ATF, varia em função de GG, AMB e da interação, usando o genes tecido, tá bom? E quando a gente manda sumarizar isso, sai aqui a nossa nova, tá? Para essa variável, né? E aí, dá para a gente ver que tem efeito significativo, menor que 1% de GG, e não tem efeito significativo da interação e do resíduo, tá? Então,
Então, dentro daquela linha que a gente falou, né, se fosse uma nova aqui, a gente ia seguir a análise fazendo em função de GG, tá? Aí tem aqui também para AT... aqui é a mesma coisa, só que em vez da gente chamar GG AMB a interação, a gente está chamando só GG asterisco AMB. Ele solta a mesma saída, tá? Então, não precisa incluir aquela coluna da interação. Por que eu gosto de incluir? Ou fazer no próprio Excel, ou depois você faz no R, tá? É porque, se você for fazer uma análise de agrupamento e a interação for significativa, depois eu vou usar essa coluna para fazer as plotagens. Então, é legal, ela já está aqui. Mas se você não precisa fazer, depois pode fazer isso, um comandinho de concatenação, tá? Como a gente faz, Patrick, é grupo de contemporâneo, né? Sim, e aqui é o comando para a gente fazer a análise de variância. Continuamos no âmbito univariado, AOV, só que a gente vai usar o cbind para a gente fazer todos, a nova para cada gene, separadinho, mas fazer todos de uma vez, em função do... Vamos fazer logo aqui no de baixo. Então aqui ele vai soltar a nova para todo mundo, ó. Variável resposta TF6, o outro gene, tá vendo? E aí a gente vai interpretando os p-valores. Mas aqui, está tendo efeito de grupo genético, né? Aqui foi maior que 5% um pouquinho, né? Mas não está tendo efeito da interação e do ambiente. Esse pontinho não aparece ali em cima da asterisco, esse GG seria o quê? Então, isso aqui seria esse negócio de asterisco, pessoal, assim, o software costuma marcar com asterisco. O que é significativo a 5%, ele bota um asterisco, tá vendo aqui, ó? Tá? O que é significativo a 1%, ele bota 2 asteriscos. Esse 5% aqui, ó, é um quase significativo, né? Por que você aceita um erro de 5%, Márcio? Por que você não aceita um erro de 5,8%? Num você estaria tendo 95% de acerto, né? No outro você estaria tendo 94,2%. Entendeu? Então, esse pontinho aí, são esses que estão no, vamos dizer assim, no limiar, né? Sim, isso aqui, pessoal, é a nova, né? Agora a gente vai para o âmbito multivariado. É a nossa primeira análise multivariada aqui, né? É a análise de variância multivariada. Observe aqui, eu só mudei o nome do objeto, em vez de a nova RIM, estou chamando de uma nova RIM, poderia chamar do que eu quisesse, né? No lugar do AOV, vai uma nova. E aqui, a gente vai usar o mesmo comando cbind para concatenar todas as variáveis que a gente quer analisar conjuntamente. Aí, imagine que eu tenho 20 variáveis, mas eu não quero analisar as 20 variáveis. Imagine que eu fiz uma análise de correlação antes e vi que tinha muitas ali que tinham correlação 1 ou 0,99, e aí eu excluí algumas, tá? Aí eu aqui nesse comando eu posso escolher quais variáveis eu vou ver. Se eu quiser apagar essa variável aqui, eu posso apagar ela. Pronto, entendeu? Posso voltar com ela aqui e fazer a análise, tá? E aqui vejam que ele, na hora de sumarizar, eu vou pedir o teste de Wilks, eu vou pedir o teste de Pillai, eu vou pedir o teste de Roy. Cada um desses aqui é um teste diferente, que vai soltar uma análise que compara os vetores de média para todas essas variáveis aqui ao mesmo tempo, conjuntamente, tá? Então, quando você roda aqui, manda sumarizar, veja aqui, ó, aqui em cima a gente tinha 4 anovas, né? Agora aqui a gente tem uma manova pelo teste Wilks. Então, na manova aqui ele está falando que não teve efeito significativo, né? Aqui a gente, como o Arthur falou lá, o pessoal antigamente, para mapeamento de QTL, por exemplo, usava o termo sugestivo, que era os menor que 10%, maior que 5%, menor que 10%, né? Aqui tem o efeito sugestivo, né? De 8,61% o erro ao rejeitar H0, tá? E aí, da mesma forma, só que você pode fazer, a gente pode rodar os outros testes. Pillai, né?
O pessoal gosta muito de considerar, quando dá muita diferença entre eles, considerar o teste de Wilks, que é um teste bastante robusto. Mas nesse exemplo aqui, pessoal, todos deram exatamente os mesmos p-valores, tá? Não é sempre assim. Dados muito desbalanceados, maiores volumes de dados, costumam dar umas diferenças boas aqui nesse maior número de variáveis, né? Costuma dar uma diferença boa aqui nessa análise, tá? Sim. Então, rodar a MANOVA em si não tem segredo nenhum. Quem já aprendeu a rodar uma ANOVA, né, e aprendeu a interpretar um resultado de ANOVA, rodar essa MANOVA. A questão aqui não foi significativo, né? Mas se fosse significativo, a gente teria que pensar num pós-teste, né? De comparação de pares de vetores de médias, tá? Agora, pessoal, espero que vocês já tenham carregado esse pacote do Multivariate Analysis, né? Baixado, né? Instalado. Agora a gente vai ler ele. Esse pacote está com uma documentação muito boa. Além da documentação, né, do professor Alcinei, tem o canal dele no YouTube, que inclusive tem o link aqui ele usa até o livro do Cosme, né? Eu citei para vocês. Então, a documentação está muito boa. E tem também os vídeos no YouTube dele, que vocês podem assistir, tá? Então, o que a gente vai discutir hoje está aqui, ó, MANOVA, né? E aí, é aquela história que eu já tinha falado com vocês. Quando o pacote fica mais simplesinho de rodar, né, uma única linha faz a multivariada, solta os pós-testes, não sei o quê, o arquivo, ele tem que estar muito bem preparado naquele formato específico que o pacote pede. Nesse que a gente acabou de rodar aqui, eu posso pedir incluir uma variável, tirar outra e tal, não vai ter problema. Mas quando o pacote é mais fechado, ele exige um arquivo todo preparadinho, tá? Então é importante vocês lerem aqui, ó, que fala modelo 1 e 2, né? O formato do arquivo, que as duas primeiras colunas devem conter a identificação dos tratamentos, né? No nosso caso ali o GG, por exemplo, repetições, né? Você pode botar bloco, analisar, se não tiver efeito de bloco, você transforma, o bloco passa a ser repetição, se tira o efeito de bloco, ele passa a ser repetição, tá? Então, modelos 1 e 2, que é o DIC e o DBC, inteiramente casualizado e bloco casualizado. O modelo 3, aqui ó, o 1 e 2 é DIC e DBC. O modelo 3 é quadrado latino, isso é muito específico da zootecnia, eu até nem botei esse exemplo, tá? Modelo 4 e 5, tá vendo? É um modelo com fatorial, né? Fatorial em DIC, fatorial em bloco, com 2 fatores. As primeiras colunas precisam ter a informação de fator A, fator B, aí vem repetição bloco, depois as variáveis dependentes, tá? Então tem que ficar de olho no formato do arquivo. Outra coisa, tem que ter o grupo de o tratamento, tem que ser caractere, a repetição tem que ser numérica, o seu fator A, fator B tem que ser caractere, as variáveis dependentes tem que ser numéricas, então tem que olhar tudo isso aí para poder rodar direitinho, né? Mas a documentação está muito boa e ainda tem os vídeos de apoio no YouTube, tá bom? Então eu botei aqui para a gente rodar como exemplo o DIC, o DBC e o fatorial em DIC, tá? Foram os 3 exemplos que eu separei aqui. Primeiro, pessoal, a gente vai carregar o pacote, já carregamos, né? Dentro da documentação aqui, tem exemplos, tá? Então, ó, esses exemplos eu peguei aqui, né? Porque é para a gente aprender a usar o software, o pacote, e depois aplicar os nossos conjuntos de dados. Então, eu tenho assim, data, eu tenho que carregar o pacote, né? Tem data, é um conjunto de dados, dados.dic do pacote Multivariate Analysis. Então, quando eu mando rodar isso aqui, ele já carrega esse arquivozinho data dic aqui, ó. Tá vendo que ele tem tratamento, bloco, aí, ó, e as variáveis dependentes, ó. X1 é contagem, outra é germinação, outra é sementes normais, sementes mortas, parece um experimento de germinação de sementes, né? São 5 tratamentos, tá vendo aí? Então, esse exemplozinho aqui, ele serve
tanto para o DBC quanto o DIC, ele tem a coluna REP ali, né? Ó, estrutura desse conjunto de dados, exemplo, para a gente saber, ó, que é o data frame, o tratamento está como fator, e o bloco está como inteira, como numérica, tá vendo? Então, eu botei bloco, vamos supor que o meu bloco era sexo, aí tinha macho e fêmea. Pode ser que dê algum problema e não rode. Aí a gente, como é que é, não sei porquê. Se a gente olhar a estrutura dos arquivos exemplo, a gente consegue entender melhor, né? Sim, e o comando para rodar essa manobra é só isso aqui, ó. Manova DIC foi o objeto que eu criei para armazenar o resultado, né? Vai ser atribuído nesse manova DIC. Mas o comando mesmo é esse aqui, ó. Manova o nome do arquivo 1 quer dizer modelo 1, que é um modelo de alinhamento inteiramente casualizado. Vou rodar isso aqui e ele já vai ter a saída, tá? Então, aqui nesse único comando, ele já solta o teste para PILAI, para Wilks, Kotlin e o teste de ROI, tá vendo? Então, tratamento, a única coisa que interessa a gente avaliar aqui é o efeito o p-valor para tratamento, não é isso? Então, ele nem solta as outras análises, os outros valores, tá? Ó, não significativo, não significativo, não significativo. Olha aqui que interessante. Significativo a 5%. A maioria da tem sempre um que... Exatamente, pode acontecer de um que dê efeito significativo. Aí, aqui, o que você inclui, depende, né? Se você botou no seu projeto que você pretende usar o teste de Wilks, porque você acha que o teste de Wilks é um teste rigoroso, não sei o que, você vai rejeitar a hipótese, não vai ter efeito, não significativo. Agora, se você não botou, você fez todos os testes, e você resolveu escolher aqui o teste de ROI, e vai ter um efeito a 5%. Não é comum ter tanta disparidade assim, né? Acho que o Alcinei botou aqui um exemplo justamente para a gente perceber que pode acontecer isso, né? Mas não é comum. Imagine, você parte de 55% de erro e cai para 2,9%. É um absurdo isso aqui, né, Antônio? É difícil. Tá, aqui se vocês observarem, no final aqui ele fala, ó, as médias de tratamento podem ser obtidas com o @med, o grau liberdade. Olha aqui que interessante, a matriz de variâncias e covariâncias residuais. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse objeto que eu criei para armazenar o resultado da manobra, boto ele e boto @med. Aí ele vai aparecer as médias por tratamento. Aqui, ó, tratamento 1, 2, 3, esse aqui é para contagem, esse aqui. Na verdade, quando a gente faz isso, a gente está comparando os vetores de média com os vetor linha aqui, né? Esse vetor de médias aqui, com esse aqui, ó, tá vendo? É o tratamento 1 com 2, considerando todas as variáveis. Aquele que a gente fez estava em coluna, esse aqui está em linha, né? Teria que inverter isso aqui, tá? Aí ele solta aqui os graus de liberdade do resíduo, se a gente quiser saber, 25, e solta a matriz de variâncias e covariâncias residuais, tá? Que essa é uma matriz importante, né? Ó, X1 é contagem. Contagem com contagem é variância residual. Germinação com germinação é variância. Contagem com germinação é a covariância residual X1 germes, tá? Então, assim, os pacotes mais fechados, pessoal, são muito interessantes pelo tanto de informação que eles soltam. O cuidado que tem que ter é no formato de entrada do arquivo, tá? Aí aqui embaixo ele roda para DBC, então o exemplo em DBC, ele trouxe aqui, ó, variedade, 9 variedades, o bloco, aqui tem 5 repetições dentro do bloco, né, 5 níveis, só que aqui ele vai fazer análise considerando o bloco vai aparecer na análise de variância fazendo, eu não interessa, né, Patrick, se tem efeito de bloco, eu incluí uma fonte de variação premeditada, que é variedade. Bloco, eu percebi que tem uma variação ali, eu quero fazer simplesmente a correção do bloco, eu não quero
discutir, o bloco 1 é melhor que o bloco 2, não quero saber disso, né? Se tem efeito do bloco é porque foi feito ele corrigiu isso aí para me enxergar melhor o efeito da variedade. Por isso que ele coloca bloco aqui como efeito, como numérica, né? Então tem que tomar todos esses cuidados aqui, ó. Olha para você ver na estrutura dos dados. O bloco aparece como inteira. Só o fator que aparece como coisa. Se tivesse sexo aqui, me interessaria avaliar o efeito de sexo. Seria um fatorial. Se tivesse sexo e bloco, seria um fatorial em bloco, né? Tá? Aí, aqui é o comandinho para pedir análise, ó. Só muda o 2 aqui, perceberam? Falando agora que o análise é em blocos casualizados. Mesma coisa, todos os testes, observe que agora apareceu TRAT e bloco. Ó, e tem efeito significativo para tratamento, aqui tem, e para bloco também, né? Ó, tudo tem efeito significativo, tá vendo? Então aqui caberia um pós-teste. Né? Mesma coisa, se eu quisesse as médias, ó, tá tudo aqui, tá? Não vou rodar isso aqui, não precisa. O fatorial aqui, ó. Então seria, vamos carregar os dados, FAT2. Então eu tenho aqui, ó, carvão, lodo, é uma substância adsorvente, né? Para limpar água, sei lá, alguma coisa assim. Prof, eu não sei o que é, né? E aqui rep, olha a estrutura. Primeiro vem as duas variáveis independentes, os dois fatores, fator A e fator B. Aí vem o rep e vem as dependentes. Então, atenção sempre, pessoal, quando usar esses pacotes, ISANOVA, multivariate análise, que aí vocês têm que ter uma atenção grande ao arquivo de entrada. Ele tem que estar bem preparadinho, tá? Com relação à estrutura dos dados, vamos ver aqui. Ó, só isso aqui me causa até estranheza, né? Eu vou até olhar no coisa, porque assim, os fatores que me interessam deveriam estar como fator, como caractere, né? Esse prof está como inteira também, tá? E o rep como inteira e as outras, obviamente, né? Como inteira, tá? Mas o pacote é dele, né? Então, aí aqui ele botou desse jeito, se a gente talvez mudar, não vai rodar, né? Aqui a única diferença, ó, modelo 4. Então, ó, fator A, que é o adsorvente, fator B, que é a prova, a interação e o resíduo. Então, ó, aqui não tem efeito de nada pelo Pillai, tem efeito de nada, né? A interação aqui, né? A interação tem, mas só o teste de ROI para interação, fator A e B, tem um efeito significativo a 1%, menor que 1%, né? Aí se eu tivesse que seguir agora fazendo outras análises, né, um PCA, um dendrograma, alguma coisa assim, outras análises multivariáveis, eu ia com esse aqui, né? A interação pelo teste de ROI aqui foi significativa na manobra. Tá, aí vem a parte, pessoal, de comparações múltiplas, né? Para o que foi significativo, então agora eu quero comparar par a par, pares de vetores de médias, né? Então, mesma coisa, vocês têm que ler, está dentro quando a gente pega aqui a documentação, essa parte, depois se vocês quiserem ver, está dentro dessa, eu botei aqui, ó, pair comp, comparação par a par. Vendo aqui, ó. Então aqui ele solta os exemplos e tem a documentação para essa comparação, o pós-teste da manobra, tá? Então, fazendo com o DIC, que é o primeiro.
Então aqui ele falou que... Lembra que também não tinha dado efeito significativo, né? Todo mundo é igual. Olhou o quê? Lá em cima, no script lá, o que você mandou lá. Foi aqui, ó. 111 em diante. Tá? Sim, indique. Então não teve diferença significativa. Vamos ver para a DBC aqui. A DBC já teve aqui um efeito para variedade, né? Tá vendo? Soltou as letrinhas aí, ó. Isso é muito legal, porque assim, nem o SAS fazia isso, viu? Não sei se faz agora. Para DIC... para DIC, lembra que tinha dado um efeito significativo para o fatorial? Né? Mas aqui não apareceu mais, tá vendo? Que pelo ROI lá apareceu, mas aqui não apareceu. Ele solta para o fator A, que é carvão, lodo e silicato, para aquele B, que é a prof lá, que eu não sei o que é, e aqui para a interação, tá vendo? Carvão com a prof 5, carvão com a prof 10, carvão, mas assim, e não tem efeito significativo. Gente, isso aqui, esse desdobramento aqui, isso é a coisa mais chata do mundo, fazer um negócio desse à mão, univariado. Isso aqui, multivariado, Deus me livre, né? Tem um pacotezinho que já solta isso aqui. Imagina que aparecer com as significâncias, tudo bonitinho, é fantástico, tá? Então, parabéns para o professor Cinei que tem implementado isso aqui. Ficou muito bom, muito bom. Aqui, pelo que eu li lá ontem, rapidamente, ele faz essa função adjust aqui, ó, né? Ele faz o ajuste da significância para teste de comparação múltipla, né? Aí tem vários métodos de ajuste aqui, home e tal, por Bonferroni, né? Aí eu botei só um deles aqui, mas não mudou nada, ajustou, mas não mudou nada dos efeitos significativos, tá vendo aqui, ó? Era A, ficou tudo A mesmo, mas lógico que quando você tiver dados reais aí e for trabalhar, isso aqui pode ser importante. Aí você pode escolher o delineamento que você vai fazer aqui, tá? Pois bem, aí vem agora, pessoal, isso aqui são exemplos do Multivariate Analysis do pacote. Agora vamos fazer a aplicação ao nosso conjunto de dados. Esse conjuntinho de dados que a gente vem usando aí, tá? Então, vou entrar com o caminho aqui. Vou ler ele em XLS, então preciso do read XLS, né? Toda vez que vocês forem ler, pessoal, um arquivo que estiver em XLS, ele precisa carregar essa library aqui, tá? Então, o nosso conjuntinho de dados, de patos, ele tem aqui, ó, grupo genético, sexo, e eu botei a rep aí, né? O pacote pede a rep, né, Patrick? Se eu não botar a rep, não vai, né? Então, esse pacote, esses dados, quando eu mandei anteriormente para vocês, eu tinha tirado a rep aí, mas agora eu botei a rep aí, tá? Rep como numérica. Observe aqui, Patrick, que eu deixei o sexo como caractere, porque eu queria testar se ele roda, porque no exemplo dele, quando ele roda com 2 fatores, ele botou o outro fator como numérico. Aí eu botei aqui, vamos ver se ele vai rodar. Se não rodar, o que a gente faz? A gente transforma, né? Tá. Aqui eu só renomeei ele, pessoal, ó, o nome dele, que eu entrei aqui, é dados patos. Eu renomeei ele para patos DIC, para ficar fácil para você, para a gente rodar o DIC, depois rodar o DBC, né? Ficar bonitinho. Tá? E aqui, para mim rodar primeiro o DIC, eu tinha que tirar a variável sexo. Lembra que o arquivo dele, exemplo, não tinha sexo? Tá? Tem, dentro dessa library apply aqui, tem essa função select. É muito útil essa função select, que a gente permite a gente formar o que a gente chama de subset, né? Um subconjunto dos dados. Então, a gente pode manter ou tirar aqui qualquer variável que a gente tenha. Então, você cria o seu objeto, aí vem a select, dentro do arquivo patos.dic, eu quero manter o GG, bota ele aqui, quero manter a rep, e quero manter
E não botei sexo aqui, ó, tirei ele, botei todas as variáveis dependentes. Então aqui ele vai criar um subset, né? Quando a gente mandar rodar aqui, sexo foi embora, né? Outra coisa, até que se você quiser mudar o rep estava no lugar errado, eu tiro o rep daqui e boto ele para frente aqui, ó, ele muda também, ele vai colunar na forma correta. Esse comando aqui é um dos que vocês têm que colar no guarda-roupa, tá? E aqui a gente vai pedir a manobra. Então depois o trabalho é preparar o arquivo, né? Rodar a manobra vai ser fácil. Método 1 que eu digo. E aí deu um erro. Por quê? E aí, pessoal? Que erro é esse aí? Alguém chuta aí o que pode estar acontecendo? Ele está falando erro no sumário da manobra, o resíduo tem posto 6, que é menor que 7. Eu até colei o erro aqui, ó. Tá? E aí? E aí? Posto de uma matriz, né? A gente, se vocês pesquisarem no Google aí, pesquisa aí o que fala posto, o que é posto de uma matriz. Está ligado à ideia de linhas e colunas linearmente independentes. Então, se existir uma dependência grande, né, entre duas variáveis, por exemplo, ele não vai conseguir rodar. Ele vai ter esse problema do posto da matriz aqui, a matriz não vai ter solução única, e aí o computador não vai conseguir fazer os cálculos e soltar o resultado para isso. Tá? Então, o que isso aqui indica para a gente? Provavelmente tem algumas variáveis aí que são altamente correlacionadas. Tá? Por isso que eu botei aqui, ó, para a gente calcular a correlação. Então, da variável 3 à variável 9, daqui em diante, tá bom? Ó. Se vocês olharem do 3 ao 9, vai dar 7 variáveis certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está falando que o posto é 6. Então, quer dizer que tem duas ali que estão batendo muito. Vamos rodar aí, ó. Dê uma olhada nessa matriz e me fale aí o que vocês estão enxergando de anormal. A diagonal, obviamente, tem que ser 1. Mas fora da diagonal tem alguma correlação praticamente 0 ou praticamente 1? Ou praticamente 1? APT e PGG são 1, né? APT e PGG. PCC e LPT é praticamente a mesma coisa. PCC e LPT. LPT 0,94. Também é uma correlação alta, Antônio, mas assim, não é restritiva com análise multivariada, mas uma correlação 1 que é PPG e APT. Tá? Tem que ser 1. Então, nós temos que eliminar uma variável dessa aí. Tá? Sabe o que é essa variável PPG? No arquivo de passos ela não aparecia, né? Eu criei ela aí. Eu dei o nome para ela, Márcio, de peso do papo da galinha. Eu inventei ela aí, né? Olha aqui. Olha o PPG e o APT, não é isso? Elas são iguais, pessoal? Uma é 51, outra é 77. Não são iguais. E aí? E por que eu criei elas e elas têm correlação? As variáveis não precisam ter o mesmo valor numérico. Basta ser combinação das outras. Então, eu peguei aqui e criei essa aqui multiplicando APT por 1,5, se não me engano. Então, elas vão ter correlação 100%. Eu posso criar uma variável aqui, Márcio, que seja a soma de PCC e CPT. Também vai dar problema, porque ela é uma combinação de outras, tá? Então, essas variáveis altamente correlacionadas não interessam para a análise multivariada, dá problema na análise. Você não precisa gastar tempo medindo essas variáveis, né? Então, o que a gente faz com ela? Manda ela embora. Como a gente usou o comando select lá, eu usei ele aqui de novo, agora fazendo o quê? Tirando o PPG, né? O peso do papo da galinha.
e agora, né, vê que o PPG não está aí mais e a gente roda a nossa nova. Agora vai dar certo. Tá? Observe, então, que tudo tem efeito significativo aqui por todos os testes e eles deram praticamente o mesmo resultado. Aqui a gente poderia seguir nossas análises multivariadas, né? Aqui dá para a gente rodar de novo a manobra com o DIC, né? Só o modelo DBC, que é o 2, ele é igual, a preparação do arquivo é igual ao do DIC, só que agora ele vai ler a repetição como bloco, né? E vai fazer a correção para bloco. Aí vocês observam agora que ele leu o tratamento e botou bloco, mas não tem efeito de bloco para ninguém aqui, né? Se bem que o ROI tem, né? Olha aqui, ó. Então tem efeito significativo de trate pelo PILAI, pelo Wilks, né? E não tem efeito de bloco. Pelo ROI tem efeito de tratamento e tem efeito de bloco. Acho que alguém fez alguma pergunta aí. Ouvi um barulhinho aqui. Professor Paulo. Oi. Quando deu erro lá para rodar a manobra, foi porque o determinante vai ser igual a 0? E aí não consegue calcular o teste de Wilks? Isso. Por exemplo? Isso. Okay. Isso. Ele, na verdade, vai ser uma matriz singular, né? Se não me engano, é isso, né? E aí o determinante fica igual a 0, né? Matriz singular, ela tem determinante igual a 0. O teste, a estatística do teste é com base nos determinantes. E também, se a gente for lá para os nossos modelos lineares, no melhoramento, essas matrizes não têm solução única, né? Isso. Não tem inversa comum, e aí, né, a gente tem que pôr restrições, aquela história toda, né? Tá. Mas é exatamente aquilo. E assim, a gente vê isso também, Arthur, nas nossas análises de dados, por exemplo, em inferência bayesiana, né, as cadeias podem ser muito correlacionadas às cadeias próximas, né? Por isso que a gente faz aquela amostragem de X em X cadeias, e aí depois a gente vai ter, as posteriores, número de cadeias independentes, né? Isso é importante, né? Tudo tem a ver com isso aqui. Na verdade, Arthur, seria aquela questão de colinearidade ou multicolinearidade. Multicolinearidade. Uhum. Ah, tá. Okay. Obrigado. Sim, paramos onde? Aqui, né? Aí aqui o fatorial, ó. Então agora a gente vai ler o mesmo arquivo PATS, né? Porque a gente já modificou eles, eu quero ele de novo aqui. E no comando select aqui agora, eu quero GG, eu quero o sexo, agora lembra que eu vou manter o sexo, eu quero o rep, né? E eu tirei logo a PPG, né? O peso do papo da galinha, que não deu problema, né? E aí a gente vai rodar. E aí, Patrick, para minha surpresa, mesmo o sexo estando como fator, ele rodou, entendeu? Ou seja, também a gente pode ir testando aí o que está acontecendo nessa preparação do arquivo de dados e fazendo nossas análises, né? Mas se eu botei aqui, ó, se vocês quisessem transformar sexo em 1 e 2, dá para fazer, aqui, ó, usando esse comando aqui. Macho vai ser 1, fêmea vai ser 2. E se eu quisesse salvar essa variável sexo, como ela está como fator, se eu quisesse salvar como numérico, eu uso esse comando asNumeric. Qualquer coisa que esteja numérico que eu queira salvar como fator, eu uso asFactor, tá? Então, assim, a gente vai deixando... primeiro a gente começa da forma bem simples, depois a gente vai deixando alguns comandos que são importantes para manipulação de conjunto de dados e a gente vai aprendendo devagarzinho. Se a gente tentar aprender os comandos do R de programação no início, a gente perde o estímulo, né, Antônio, e a gente para pelo meio do caminho. Eu prefiro a gente fazendo do jeito que a gente vai fazendo, cada vez mais a gente vai inserindo novos comandos. Mais adiante, eu vou pedir o Pedro para preparar uma aula só sobre esses comandos de edição de banco de dados, né? Aí a gente já está mais estimulado a aprender, tá? Aí eu fiz aqui, agora se vocês observarem
o sexo agora está como numérico, mas ele roda do mesmo jeitinho aqui, e solta exatamente o mesmo resultado, tá? E aqui... aqui o que a gente fez até agora foi o teste, né? E aqui a gente pode fazer o pós-teste, tá? Né? E olha que interessante que ficou. Ó, o fator A tem diferença significativa em análise multivariada, considerando todos os fatores. O fator B também tem, e para interação também, ó. Comercial, macho, deve ser, né? Comercial fêmea, acho que foi isso que eu numerei lá. Nativo macho, a gente viu que o comercial fêmea é igual ao nativo macho, a gente já tinha visto isso em outras análises. Só que agora é considerando todas as variáveis simultaneamente. E difere também do nativo fêmea. Então, se eu fosse macho, tudo é significativo. Se vocês fossem seguir aqui fazendo uma PCA, vocês faziam uma PCA em função do grupo genético, do sexo ou da interação? A gente usa em estatística assim, Antônio, se a interação é significativa, a gente esquece os fatores individualmente, porque tem uma interação entre eles que influencia nas variáveis de resposta. Então, aí, nesse caso aqui, a gente partiria para fazer todas as análises posteriores, que a gente vai aprender na disciplina, agora em relação à interação. Então, se fosse fazer um dendrograma, ela teria quatro raminhos, né, com esse comercial macho, comercial fêmea, nativo macho, nativo fêmea, tá? Não sei se alguém estava gravando, eu vou pedir para parar de gravar aí, e aí a gente faz uma discussão. Eu gravei, professor, vou parar então. Ótimo. Dúvidas aqui, pessoal, nos scripts, na interpretação?